Som. Não tá ouvindo? Não sai aqui. Som. Eu te ouço. Me ouve? Me ouve? Eu ouço Alex. Tá gravando, estamos ao vivo, hein? Eu ouço porque tu tá falando aqui, mas aqui não tá saindo, não. Não. Nenhuma voz dele sai. Não. Dá dessa pra você ver. Manda o link do Instagram do Alex. Eu mandei no grupo lá. Só copiar aí. Vocês chegaram a ver. Qual grupo? No Tal Conexão. Fala alguma coisa aí, Alex. Oi? Sou. Ali tá bem baixinho. Vou mandar lá. Tá. Tá ao vivo. Já estamos ao vivo. Só um minutinho aí, pessoal. Gravando? E estamos ao vivo agora, hein? Estamos começando mais um episódio Conexão Empreendedora. Já comenta aí, você que está no Instagram, você que está assistindo aí pelo YouTube, de que cidade que você é, de onde que você está nos assistindo. Se você for de Sorocaba, já reage aí com fogo. Essa live, essa gravação aqui é para você que é empreendedor, para você que já empreende, profissional liberal, para você que é vendedor, autônomo, sonha em empreender, então conecte-se aí conosco. Para quem não me conhece, eu sou Alex Arraes, eu sou idealizador aqui do programa Conexão Empreendedora, dos sonhos ao negócio. Tudo surgiu trocando ideias com algumas pessoas. Eu tenho vários vídeos meus aí pelo Instagram, pelo YouTube, onde eu comento meu dia a dia, dou dicas, frases de motivação. Aí o pessoal falou, por que você não monta um podcast? E quando eu vou enviar um áudio aí pelo WhatsApp, raramente eu escrevo, então eu mando um áudio. Aí o pessoal dá aquele feedback, você me mandou um podcast. Aí eu falei, bingo, então vou criar meu podcast. Sempre quis ser convidado por um podcast, nunca tive a oportunidade, e eu tomei a decisão de criar o meu movimento. Eu sou Alex Arraes, sou aqui de Sorocaba. Além de empreender, também estou no mercado imobiliário, aí já tem um tempo, esse ano está completando 10 anos aqui nesse mercado. Me proporcionou muitas coisas, hoje com esse projeto em paralelo. E o que eu quero passar para você é que você conectar conosco. Ele é voltado ao empreendedorismo, onde nessa jornada aí acabei conhecendo muitos empreendedores, muitas pessoas aí de negócios. E às vezes você vai numa festa, você vai num encontro, um happy hour com os amigos, e sempre os assuntos acabam também surgindo negócios, fomentando negócios aí com o pessoal, né, na conversa. E hoje eu estou trazendo uma convidada uma mega especial, uma empreendedora, ela que é empresária aqui em Sorocaba, que vem representando aí o empreendedorismo feminino, é a Débora Lucena. Débora Lucena, eu conheci aí tem um tempo na pandemia, a gente se tornou amigos, acabamos fazendo alguns negócios junto, e hoje ela tem 5 empresas ativas, te dando uma liberdade. Tem momentos que eu não sei, né? Que se ela tá no ar, se ela tá na terra, o que tá, porque cada 4 final de semana ela tá viajando. E eu gostaria de saber, Débora, primeiramente, gratidão por você ter aceito o convite, você e o seu esposo Plínio. Fiz um convite aí, vocês acabaram aceitando. É uma honra, uma satisfação estar recebendo vocês aqui no estúdio. Ter essa oportunidade aí de estar trocando essa experiência aí com você, com o pessoal aqui que está nos acompanhando. E seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo você aí também. Débora, conte para nós quem que é a Débora, como tudo começou,
Qual que foi o seu primeiro emprego, as dificuldades que você teve? Fique à vontade. Primeiramente, Alex, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Gosto muito de você, né? Então, para mim, é gratificante estar aqui. Bom, nem sempre tudo é fácil, né? Tudo parece fácil, mas não é. Eu comecei a empreender não faz muito tempo. Durante muito tempo da minha vida, eu tive uma limitação com o trabalho, né? Eu vivia em um relacionamento que eu não tinha a possibilidade de trabalhar, estudar, e Não tinha é comigo, algumas... tá? Não, não era. Não era comigo. E tive algumas limitações aí impostas aí pela vida, né? Eu sou mãe de 4 filhos e por um bom tempo eu fui dona de casa. E Também não é comigo. também não é com ele. E eu não tive possibilidade de, assim, de me desenvolver profissionalmente, né? Mas, assim, eu sempre fui uma pessoa proativa, sempre via oportunidades, sempre ligava pessoas, sempre tive essa expertise de ver aquela pessoa que está precisando de um determinado serviço, saber que aquela pessoa oferece e ligar essas duas pessoas, né? Então, com o passar do tempo, eu acabei me separando, depois de quase 19 anos de casada, e vim morar na cidade de Sorocaba, que faz aproximadamente uns 10 anos. E você era de qual cidade? Eu sou paulistana. Paulistana? Sim. Eu achava que eu ia morar para sempre em São Paulo, porque ali é onde tudo acontece, né? Mas aprendi a gostar muito de Sorocaba e hoje praticamente não vou mais em São Paulo. Quando eu mudei para cá, né? Comecei a morar em São Paulo não, em Sorocaba, eu tive que me reinventar, né? Então, assim, como eu não tenho formação superior. E quando você veio aqui para Sorocaba, você veio sozinha com 4 filhos, ou não? Não, assim, quando eu comecei a me planejar para me separar, porque, assim, uma pessoa que não trabalha, não tem uma profissão, não tem estudo, a vida inteira foi dona de casa e cuidava dos filhos, para você tomar uma decisão de se separar, tem que ter um planejamento. Então, assim, eu fiquei E uma coragem também, né? Também, porque eu ia ter que me jogar para a vida e eu sabia que a responsabilidade das crianças iam ficar para mim. Né? Hoje eles já são adultos, né, praticamente. Tem um de 25, de 23 e as meninas que têm 17, 15 anos. Então já são grandes, mas naquela época não todos menores de idade. E eu optei que, para minha evolução como pessoa, eu ir para a evolução da minha família, eu precisava separar. Só que eu tive que me planejar para isso. Então, eu vim com a minha família para Sorocaba e com ele, mas fiquei só 2 meses aqui com ele e aí consegui, enfim, me separar. O começo foi bem difícil, né? Minha mãe é cabeleireira, minha mãe tinha salão aqui em Sorocaba há muitos anos e ela me deu todo o suporte. Eu comecei a trabalhar em salão. A princípio, auxiliar de cabeleireira, fiz cursos, aí de repente eu já estava trabalhando em 2 salões, teve época que eu estava trabalhando em 2 salões e ainda atendia a domicílio, e aí numa dessas eu acabei conhecendo uma pessoa que me chamou para trabalhar na Addicts como funcionária, né? Então eu fazia parte de atendimento da agência de marketing, porque eu me comunicava super bem, então... Bem proativa também, né? Sim. Aí eu comecei a trabalhar na Addicts, e a Addicts eram de 2 sócios. E esses 2 sócios, em um momento, desfizeram a sociedade, e eu acabei ficando... O que eu vou fazer agora, né? Para onde eu vou? Sim. Fechou as portas, eu tô na rua, né? Mas aí eu optei continuar com a Addicts, né? E fazendo a parte do atendimento. Só que a agência começou a ter uma queda de clientes e a gente começou a apresentar muitas dificuldades. O sócio que ficou com a Addicts não era bem uma pessoa da área do marketing, né? Era mais uma pessoa voltada para a área financeira, para a área administrativa. E aí ele um dia olhou para mim e falou assim: Débora, eu só tenho dinheiro para pagar você por mais 1 mês. A Addicts ela vai fechar. Então, ou a gente tem que começar a colocar clientes novos aqui, ou você tem que começar a procurar um emprego ou em outro local, porque a empresa vai fechar, e ele sabia que eu precisava daquele trabalho por causa dos meus filhos, da minha situação atual, ou oferece para alguém a Addicts,
E aí, se você conseguir alguém para comprar, eu vendo. E ali, quando você atuava nesse tempo aí na agência, você era... O que você fazia? Porque até então, para buscar novos clientes, você partiu para a área de vendas, né? Na verdade, chegou uma Na hora... área comercial. Agora eu vou vender, né? É até um tabu, né? Assim, A live travou, tá pausada. Então, Falaram aqui. Desculpa. na verdade... Então, na verdade, é assim, a agência acabou virando uma urgência, né? Uma agência de uma pessoa só. Porque a pessoa que era o sócio acabou arrumando um emprego e foi trabalhar em outra cidade. Depois recebeu uma proposta para mudar do país. Então, ele decidiu, assim, eu acabei assumindo 100% a agência. Só que chegou um momento que eu não tinha capacidade, eu tive que começar, eu tinha que vender, eu tinha que fazer a produção das artes, que eu fui, assim, eu virei a rainha da gambiarra do Photoshop, tipo, né? Faço tudo, né? Faço tudo. O famoso Severino, né? Então, assim, eu cuidava da agência praticamente sozinha. A equipe que tinha foi se desfazendo, porque as pessoas começaram a desmembrar da agência pelo problema financeiro mesmo que estava passando. Então, aí a ideia foi, vamos vender a agência. Ele pediu para eu vender, eu falei, vou oferecer para algum cliente, né? Então, eu tenho, né, um amigo até hoje que conheci há bastante tempo. E quando eu falei para ele que a agência estava à venda, eu falei, pô, me ajuda aí. A agência... Tipo, queria vender, mas não queria, né? Na verdade, eu queria que ele comprasse para manter o meu emprego. Para você permanecer. Mas não, assim, internamente você não queria que isso acontecesse, porque talvez você não teria um destino, seria isso? Ficava isso na sua cabeça? Não, eu estava insegura, né? Eu achava que se eu perdesse essa possibilidade de estar trabalhando para a agência, eu perderia uma parte financeira que poderia ser importante para minha complementação de renda naquela época. Foi uma fase muito difícil, essa fase minha, né? Porque, assim, eu fiquei numa situação financeira muito complicada depois da separação, porque, assim, eu nunca tive ajuda. Então, assim, quem me ajudava às vezes era minha mãe, uma amiga, e, assim, tanto que poucas pessoas sabem, mas, assim, eu tenho um apartamento no Carandá, eu já recebi Bolsa Família, eu tive suporte do governo, porque eu precisei do governo. Né? Precisava mesmo, eu fazia parte daquelas pessoas que precisavam de ajuda. E aí eu tenho meu apartamento até hoje lá no Carandá. Cheguei a morar 7 meses lá. Hoje quem mora lá é meu filho mais velho. Então, assim, mas foi esse apartamento, esse suporte do governo que me ajudou, assim, que foi o meu degrau. Se isentou de um custo. De um custo de aluguel. De um custo que, assim, não é barato, né? Ainda mais com um filho. Aí tinha uma renda aí que vinha através de um auxílio. Sim, que era um valor baixinho, mas ajudava bastante. Sobreviver. Ajudava a sobreviver, seria Exato, isso, né? Isso. E aí, com essa ajuda que eu tive, e aí pagando contas baixas, né? Porque aí baixou luz, a água, baixou minhas despesas. E aí, sem pagar o aluguel, aí eu consegui o meu primeiro degrau ali para eu começar a me levantar. Se alavancar, né? Exato. Aí, quando eu fui oferecer a agência para esse cliente, eu falei assim, Júlio, me ajuda, tal. Compra a agência, eu quero me manter trabalhando, né? Eu não quero que a agência feche. Aí ele falou assim, Débora, quem tem que comprar essa agência é você. Aí eu falei, mas como assim? E a oportunidade ali, o cavalo esse lado e... Eu falei, eu não tenho dinheiro para comprar essa agência. Como é que eu vou fazer isso? Aí ele falou assim, olha, nós vamos combinar, vamos fazer um acordo, eu e você, tá? Eu vou falar que eu vou comprar. Só que você vai falar para ele que que eu só posso pagar em 10 vezes. E nós vamos parcelar essa agência em 10 vezes. E eu vou te ajudar. Só que eu não vou te dar dinheiro. Eu vou entrar como cliente da agência e vou trazer clientes para sua agência. E a partir desse valor, a gente vai fazer um cálculo que quanto você tem de despesa mensal com a agência, com a sua casa, tudo. E a gente vai montar um planejamento para que você consiga pagar essas contas e consiga sobreviver e pagar a agência. E se algum mês você não conseguir pagar, eu vou te ajudar. E aí, depois pra frente, a gente vê. Aí eu me senti segura.
Aí eu fui para cima, peguei e falei que eu consegui um cliente para comprar a agência em 10 vezes, naquelas condições, fizeram um contrato, deu tudo ok, e eu usei um laranja para comprar a agência. Isso que eu ia te perguntar, né? Eu falei, se foi um cliente e o cara é o comprador, como que teve essa... Então, ele foi de laranja, eu consegui comprar a agência sem ninguém saber, não contei para ninguém, porque, né, o que ninguém sabe, ninguém estraga, né? Que assim, né, não está numa empresa, né, a gente não sabe, como o cliente não sabe o que acontece interno, Sim. né, e quando você expõe, né, teve um problema financeiro, teve uma briga de sócio, acaba o pessoal Desvaloriza o negócio, perdendo um pouco né? de credibilidade, Exato. né, e eu já senti isso em alguns negócios, né, Sim. que é um pedaço que sai, né, então será que vai continuar o mesmo atendimento, será que vão dar o mesmo suporte? Sim. Só que tinha você, né? Que você representava a agência de marketing, né? Então... Nessa época, que eu acabei comprando a agência, assim, né? Paguei o primeiro mês, aí estava indo para o segundo mês, eu precisava de cliente. E eu tinha um propósito que eu tinha que pagar todo mês aquela parcela, e tinha as minhas contas, e tinha minha vida para fazer, né? Meus filhos, tudo. Eu era solteira, eu saía de balada, eu fazia captação de cliente na balada. Quando você ia lá, tava lá no hangar, vinha alguém no ouvido querer Tá aqui meu conversar, cartão. eu já falava assim, nossa, você trabalha com o quê? Eu tenho uma loja de moto. Eu tenho não sei o quê. Então, eu tenho uma agência de marketing, não sei o quê, fica ali, tal. E aí fui captando clientes dessa forma. Até no momento de descontração você consegue. Por isso reverter. que eu falo, né? Vira em negócios, né? Sim, depende do seu foco, né? E hoje a agência, quanto tempo você já está no mercado? Eu comprei a agência em 2016. Ela já tinha pelo menos uns 6 anos de existência. O sócio que saiu inicialmente era uma pessoa que fazia grandes trabalhos, então, assim, para grandes empresas, Boticário, esqueci o nome. Para uma marca de pinga, assim, para vários clientes grandes. Indústria, né? Empresa já bem consolidada, isso. Aí, quando eu assumi, eu acabei pegando pequenos clientes, né? Mas, assim, que era o tamanho da minha agência atual, que era o que eu comportava. Os primeiros clientes, eu mesmo fazia arte, eu mesmo criava conteúdo, eu mesmo fazia postagem, se precisava de um site, eu terceirizava, eu me virava. Então, assim, eu sempre fiz o que tinha que fazer. A equipe que trabalhou com a Addicts lá atrás, que a gente teve que se desfazer, trabalha comigo até hoje, trouxe todo mundo de volta. Então, assim, hoje eu tenho equipe de designers, tenho programador, tenho pessoal que trabalha comigo de outdoor, tenho pessoal que trabalha fazendo a parte de Google Ads, de tudo que você precisar, do desenvolvimento de marca, todo o trabalho a gente faz. Assim, né, o pessoal, os empreendedores vê como um gasto, né? O marketing é essencial para qualquer tipo de negócio. Ele está relacionado a vendas. Me corrija se tiver errado, né? Sim, na verdade é assim. Às vezes o negócio ele é pequenininho, mas você vê ele numa dimensão tão grande no Instagram que você pensa que é um mega negócio. Então, às vezes você trabalha em home office, ou às vezes é uma portinha, mas se você tem um trabalho de qualidade de marketing nas redes sociais, você fica grande. Então, se você tem uma identidade visual, você segue aquilo com propriedade, você tem assuntos interessantes, você dá dicas, você vai atraindo um público para você, e esse serviço de marketing, esse serviço no Instagram, ele agrega valor. Então, o seu trabalho que talvez custaria X, ele vai custar XX, ele vai custar o dobro, porque você passa mais credibilidade e agrega muito mais valor à sua marca quando você investe em marketing. E, assim, você pode nos falar, né, um pouco da importância que agrega o valor, né, quando você tem esse serviço de marketing. Sim. Posicionamento digital hoje está muito em alta, né? Sim. E o posicionamento offline, né? Que vem as mídias, panfleto, o outdoor hoje. Você comentou que eu trabalha. Faço ainda. Como que tá a demanda aí? A demanda para outdoor caiu bastante. Porque hoje em dia ele não gera venda, né? Mas assim, tem alguns clientes que gostam de ver a sua marca
estampada ali na cidade, porque a cidade ainda é uma cidade que tem algumas coisas que ainda são importantes, assim, para valorizar a sua marca. Então, digamos, por exemplo, eu tenho um cliente que em determinada cidade, ele cresceu, ele estudou, o primeiro negócio dele foi lá, ele quis colocar um outdoor da empresa dele lá para mostrar, ó, tô aqui, tô legal. Um posicionamento de ego, às vezes, talvez, também. Do empresário, Sim. né? Do empreendedor. Mas, por exemplo, que nem da mídia offline, que nem cartão de visita, ainda tem vários recursos digitais, mas ainda funciona. Então, tem muita gente que gosta ainda de fazer panfleto, folder, apresentação, tudo isso daí nós fazemos. Engloba na agência de... entra no offline. Serviço de marketing. Né? Então, por exemplo, tem algumas gráficas que eles mesmos desenvolvem a arte. Só que quando você faz por agência, é o mesmo trabalho, porém de forma bem diferente, né? Então, assim, a agência, ela vai estar trabalhando com identidade visual, assim, tenta não fugir da identidade da sua empresa, das cores que foi estipulada, das formas, coisas assim que, de repente, quando você faz uma arte pontual numa gráfica, ou você faz uma arte pontual que você mesmo criou da sua cabeça, você vai se perdendo a sua identidade ali no meio do caminho. Que no caso, eu tenho uma empresa, antes de mais nada, ou a empresa já tem uma criação dela própria, Sim. ou estou fechando um contrato com você. Você vai conhecer a empresa, o que ela faz, história do pessoal, do quem está por trás, Sim. e desenvolve uma identidade visual. E como é que ficou? Você comentou que estava no salão de beleza, né? Que Sim. Você trabalhava junto com a sua mãe e ainda atendia por fora e com a agência. Sim. E você continua, hoje você tem o seu próprio salão, né? Sim, nessa época, a minha mãe acabou indo visitar a minha irmã lá na Alemanha, acabou conhecendo o marido, casou e deixou o salão dela aqui no Brasil, em Sorocaba, né? Eu fiquei com esse salão por um período, acabei adquirindo um outro no centro e acabei fechando esse que era do Ibiti do Paço. Depois de um tempo, acabei também fechando do centro, pegou a época de pandemia, tudo, né? Então, era uma área que foi bem complicada na época da pandemia. Mas hoje eu tenho um outro salão. Esse salão ele é especializado na parte de colorimetria e terapia capilar. Então, assim, o foco desse salão é a parte de mechas. Eu sou cabeleireira, mas eu não atuo mais, então só faço a parte da gestão. Mas eu tenho profissionais que trabalham no meu espaço. Você sabe se a pessoa está fazendo certo ou errado, né? Sim. Por já ter Com toda certeza. essa experiência. Sim. E como é que foi você lidar, né, com os filhos? Os filhos te apoiaram nessa decisão? Trabalharam com você até um tempo? Eu conheci o Ian também. O Ian é uma pessoa que agrega muito. Hoje o Ian tem a empresa de filmmaker, isso? Isso. Ele faz fotografia e filmagens. E no início teve muito conflito, foi desafiador para eles. Como que você conciliou tudo isso? Assim, todos trazendo um pouco pro seu pessoal agora. Todos são muito parceiros, né? Então, assim, o Vinícius, que é o mais velho, um período ele trabalhou comigo na agência, ele é designer, só que hoje ele trabalha num outro lugar, mas continua sendo designer. Assim, a convivência em família, às vezes, não é muito fácil para você trabalhar e para você conviver, né? Então, às vezes, para você conviver melhor em família, você não pode trabalhar junto. Que assim, né? Tem aquela cultura, né? Normalmente as empresas começam, tipo, o pai, a mãe, o filho ajudando. Sim. Né? Depois tem os atritos, entra cunhada, entra irmão, mas tem muitos casos que eu vi que deram certo, que trabalham até hoje, tem casos que acabou dissipando, né? Eu aprendi em uma das empresas que eu trabalhei, eu fui sócia, que não é porque você tem o trabalho em família que significa que vai dar certo, que significa que todo mundo está comprometido, porque assim, não adianta você ter uma equipe que é formada pela sua família, o pai, a mãe, os filhos, se todo mundo não estiver buscando a mesma coisa... A mesma frequência, Exato. Propósito. Se um estiver pensando no pessoal, como crescer profissionalmente sozinho, se outra estiver pensando numa outra profissão, se outra estiver trabalhando numa área, mas gosta de moda, beleza, e não tem nada a ver com a área, não vai estar na mesma sintonia, não vai dar certo, mesmo sendo uma empresa familiar. Às vezes entra naquele coitadismo, coitadinha da Débora, vou ajudar ela, mas tá ali só cumprindo tabela, né? Não tá
buscando ali o propósito da empresa. Exato, acaba sabotando, na verdade. Eu costumo falar, né, que a pessoa, quando ela abre seu negócio, né, ela tem uma visão onde todos os demais não enxergam o que ele está enxergando, Sim. né? O alvo, né? E o que te motiva hoje? Porque você vê as oportunidades, você fala, pô, Sim. bacana, eu vou entrar nesse mercado, eu estudo, apesar do marketing que você tem, você consegue, assim, entender cada negócio e desenvolver, Sim. né? E hoje você é uma corretora também de alto padrão. Como que Sim. foi entrar no mercado, se posicionar? Eu entrei no mercado de corretagem de imóveis por causa da pandemia. Porque, assim, na pandemia, salão de beleza, né, foi prejudicado. Eu estava numa empresa de fotografia e vídeos para casamento que não Os estavam... eventos foram prejudicados também. Travados. Então, assim, todas as áreas que eu estava atuando, o mercado não estava A fluindo. pessoa não podia trabalhar, você não conseguia vender o seu serviço, né? E outra coisa, a saúde mental, né? Eu comecei a ficar surtada, de ficar, assim, inativa. Assim, sem ter nenhum tipo de atividade. Não estou produzindo. Eu não estou produzindo, exato. E aí, eu acabei vendo que no mercado, o mercado de corretagem de imóveis, a venda, o mercado imobiliário estava aquecido. Na pandemia aqueceu. As pessoas estavam mudando para casas, saindo de apartamento, indo para casa, vindo de São Paulo para casas, porque vão trabalhar em home office, não sabe por quanto tempo, e precisavam de um local que tivesse uma qualidade de vida melhor, um espaço maior. É que quando veio o lockdown, né, eu falo por experiência, né, eu tava na construtora, né, que daí tem que ficar obrigatoriamente, né, na casa, né, trabalhar, montar o home office. Sim. Né, que daí você sentiu a necessidade de espaço, a convivência também, né, com os familiares, né, e eu vi muito disso, né, que nem você me falou aí do pessoal que mora num apartamento em São Paulo, aquele compacto, que às vezes o pessoal vai para dormir, chega exausto. Sim. São Paulo é um caos no trânsito, e quando surgiu esse momento lockdown, que foi que a pessoa sentia necessidade de espaço. Então, e eu tive esse problema, porque eu morava numa casa em condomínio, espaçosa, tinha acabado de casar e decidi que ia morar num apartamento. E aí, logo em seguida, 2 meses depois, fechou tudo e eu fiquei num apartamento presa, me sentindo sufocada e não tinha o que fazer. E aí, esse momento foi uma transição, porque saiu de uma casa aí, entrou o lockdown, você tinha acabado de casar... Acumulou tudo num momento só. Já tive que conviver com o marido 24 horas por dia, trancado no apartamento. Não foi fácil a minha vida. Mas é fácil de conviver, é bem tranquilo. Hoje vocês são sócios, né? São sócios. E quando, a partir daí, você entrou no mercado imobiliário, e como que surgiu que hoje vocês também têm a empresa de construção, que é a RL Soluções. Vocês constroem tanto para terceiro e trabalham com reformas, né? Sim. Isso daí foi um projeto que partiu de quando você entrou no mercado imobiliário, você já imaginava trabalhar nessa área? Na verdade, é assim, eu tenho uma coisa que eu vejo não negócios. Não retenha conhecimento, hein? Eu vejo negócios. Então, por exemplo, se a gente está conversando aqui, eu já fico imaginando algumas coisas, algumas possibilidades que poderiam acontecer. Quando aconteceu esse negócio dos imóveis, lockdown, tudo, eu vi que o mercado estava aquecido, eu fui estudar para tirar o Cresce para que eu pudesse trabalhar no mercado imobiliário, porque eu tinha que estar ativa. E era algo que estava acontecendo naquele momento. Só que eu era sócia de uma pessoa onde trabalhava com fotografia e filmagem e ele era do ramo de construção. Né? Só que eu vi assim que ele era muito assim. Você viu o movimento que ele fazia? Eu vi o movimento que ele fazia. Aí calhou de uma imobiliária estar no mesmo prédio que a gente, que foi onde eu te conheci. Aí a gente eu comecei a ver os negócios acontecendo e comecei a achar interessante. Só que assim, eu decidi entrar quando uma pessoa que trabalhava muito bem e eu conhecia já há algum tempo, pegou e falou assim, Débora, você faz bem a parte administrativa, se comunica bem e tal, e eu sei executar. Vamos unir forças aí, vamos trabalhar? E aí eu
fui para cima. E aí a gente começou a fechar obras e foi uma experiência diferente para mim. Pegou um momento também bom. Um momento também. bom, porque quem não estava assim, comprando imóveis, estava começando a construir, mas também teve aquela alta dos valores do material de construção na época da pandemia, que muita gente parou obra, que está retomando, inclusive, agora, né? Ou está concluindo obra agora. Então, assim... Mas eu vejo a oportunidade no mercado. Então, eu procuro ver o que está aí acontecendo, que eu me encaixo, que eu tô dentro. O que eu posso fazer hoje, Sim. né? Então, você começou a construção, né? Esse momento também de inflacionar, muita gente também acabou quebrando, que também virou Sim. uma oportunidade de compra, né? De compra, porque as pessoas estavam queimando coisas, né? Então, preciso... Até quando vai isso, né? Eu preciso sobreviver, preciso Sim. pagar contas chegam, né? E o mercado, que nem você falou, sempre ele é aquecido, ele não para. Ou vai ter pessoas vendendo, vai ter pessoas comprando. Quem não tá vendendo, tá comprando. Tá comprando, né? E quem não tá comprando, não tá vendendo, tá pensando em construir ou vai construir, né? Então... Já fica a dica aí, pessoal. RL Soluções. O Plínio hoje também faz parte da RL. Ele tá na frente comercial, né, Plínio? Sim. Dá uma palavrinha aí para nós que Bom, também você fez uma transição de carreira aí. Você vinha do mundo dos esportes, né? Sim. Hoje tá no mundo dos negócios, né? No mundo dos negócios. Hoje você é um investidor. Hoje eu cuido da parte comercial, né? Parte das vendas, né? Da RL e de outros negócios, né? Sim, minha carreira veio do esporte, né? A vida inteira. Foi no fisiculturismo, né? Você foi campeão, né? Fui mais de 30 vezes campeão, né? Modéstia à parte. Parabéns. Trilhei uma carreira. Parabéns, né? Uma carreira de sucesso no esporte, mas nunca me rendeu. Nunca me deu retorno financeiro, porque na minha época, falando assim parece até velho, né? Mas de alguns anos pra cá que vem o YouTube, as redes sociais, então hoje tá mais fácil pros atletas, né? Tanto como patrocínio, apoio financeiro. Se promover, né? Isso, hoje em dia tá muito mais fácil. Eu falo pra Débora que eu nasci na época errada. Porque se eu tivesse nascido 10 anos depois, hoje eu tava... Né, mas tudo tem o porquê, tudo tem o seu tempo, momento, né? E no caso, que nem você mas veio graças a Deus, estou muito feliz e bem realizado no que eu faço hoje. Você é uma pessoa muito bem disciplinada, né? Sim, disciplinado. Porque, assim, hoje o que você aprendeu, talvez o que você não ganhou no esporte, mas a experiência, a disciplina que você adquiriu, sim. Que eu vejo, né? O empreendedor ele tem que ter uma disciplina, ele tem que ter um cotidiano, ele tem que seguir uma regra se ele quer ser uma pessoa de sucesso. E eu comecei nessa parte do empreendedorismo até incentivado pela Débora, né? Porque até então, eu tô hoje com 36 anos, eu comecei no empreendedorismo com 30, né? Então, até mesmo pela necessidade, até pensava ainda em voltar pro esporte, né? Falava, puta, preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa que me dê dinheiro de verdade para mim poder bancar o esporte. Mas a gente acabou indo para outro lado e abrindo empresas e dando certo, e graças a Deus hoje as empresas são um sucesso. Nós sempre brincamos, né? Qualquer negócio, independente de qualquer negócio, temos que vender. Vender. Eu tô aprendendo com o Alex a vender. E eu tenho uma mentoria, né, que eu brinco, né? Você já vendeu hoje? Normalmente a pessoa fala, não vende então, porque você não sabe vender. Porque você não sabe vender. Senão você tinha vendido, né? Então isso vira uma... Tudo, né? Acredito que tudo que você... Seja um serviço, seja um produto, você tem que vender. Né? Qualquer coisa. Se você não vende, você quebra. E até mesmo você se vender, né? Que é a forma você que se vender, você se posicionar. O networking, né? É muito importante. Se relacionar com pessoas melhores, para você tudo isso faz parte da evolução aí da... Quer ser uma águia, anda com águia, né? Então... Na verdade, sim, mas normalmente a águia voa sozinha, né? Então tem toda uma simbologia, né? Hoje em dia tem muitos gurus aí na internet aí que falam, porque vou voar, não sei o quê, mas não é bem assim na prática. A gente que tá ali empreendendo, a gente sabe o quanto é sofrido às vezes o dia a dia,
enfrenta muito desafio. Muito né? desafio, muito desafio. E o empreendedor, né, empreendedora, ele se sente um lobo solitário, né? Não sei se tiveram já esse momento. Sim. Que, assim, você está dedicando sua energia, está sacrificando alguns momentos, abrindo mão de algumas coisas para investir no seu negócio, porque você acredita. E sempre... É Às uma vezes, fé, né? você fica refém de algumas situações, até mesmo de pessoas, né? Pessoas. Tá no ramo da construção, tem o projeto, tem vários fatores, né? Prefeitura, engenheiro, arquiteto e tudo mais, e vem o pessoal da execução. Exatamente. Né? Que quando eu trabalhava na construtora, eu via essa deficiência, o pessoal... Operacional é difícil. A gente tem o processo, a gente sabe fazer, mas às vezes a gente não tem pessoas que consigam executar aquilo, que aguenta levar pancada com você, que as pessoas, a mão de obra hoje tá difícil, né? Mas a gente procura, né? Mas é complicado, as pessoas são difíceis, né? Ter a persistência, né? O mais difícil não é lidar com vendas, com serviços, com o que quer que seja, o mais difícil é lidar com pessoas. Né, no ramo do empreendedorismo, em todas as áreas. Em todas as áreas. Em todas as áreas. O ser humano não seria novidade se fosse só no seu negócio. Por isso que eu gosto muito de cachorro, sabe? Porque é complicado. Ser humano é... Quanto mais eu conheço ser humano, mais eu gosto do eu gosto de cachorro, cara. Cachorro. É. E você já sentiu algum momento que deu... Vou parar com tudo, jogar tudo pro alto? Já surtei... assim, acho que umas 2 vezes, desde quando eu comecei a empreender e falar, não quero mais, vou procurar emprego, não quero mais trabalhar. É mais trabalhar para mim, porque parece que todo dia eu tenho que procurar emprego para mim mesmo. Todo dia eu tenho que trazer um cliente, todo dia tem alguma novidade. Assim, às vezes eu tenho as minhas baixas, né? E acontece, aí... Teve uma época aí atrás que eu peguei e falei assim, não, eu vou procurar emprego, eu não quero mais saber disso, não sei o quê. Aí eu falei, eu vou arrumar um emprego fácil, né? Sei fazer um monte de coisa. Peguei, vou ligar para meus contatos, pessoal que eu conheço, vai querer me contratar. Chegou nesse Cheguei, peguei, liguei para um cliente, falei com um, falei com outro, falei com uns 10. Ninguém me deu emprego. Teve gente que riu da minha cara, que falou assim, Deus me livre de te contratar. Semana que vem, você muda de ideia, vai me largar na mão. Eu falo um negócio pra Débora que é o seguinte, ninguém ajuda quem tá quebrado, cara. Não. Infelizmente mas é isso. Eu não tava quebrada, eu queria mas ter você um queria emprego. Eu costumo dizer, né, quebrada é uma palavra muito forte, né? Talvez um momento ruim, né? Que quebrado talvez não volte... Talvez eu tava só de TPM, eu só queria um trabalho que eu queria uma coisa diferente na vida. Mas... Só um piquezinho. Não, porque olha só, eu só tive um registro em carteira, em 94. Né? Então, tipo assim, não tive mais nenhum registro. Eu falei, agora é a hora. Sempre falei, ó, nunca ganhei uma cesta básica, um vale-refeição, um negócio diferente, né? Ou você queria ter a percepção, como que é ser um CLT, é isso? Como será que é, tipo, ficar esperando o salário cair na conta, independente do que eu fizer? Porque eu tenho que fazer alguma coisa sempre para poder cair um dinheiro na minha conta, né? Quando você é CLT, tem muito funcionário que acha que é só estar ali marcando presença, já é suficiente para o salário cair na conta, cara, né? só vai o corpo, né? Não veste a camisa de verdade. Desenrola. E aí, quando eu comecei, aí eu era muito segura, falei assim, não, vou pedir, qualquer um vai querer me contratar. Ninguém me deu oportunidade, entendeu? Ninguém, nem os meus melhores clientes, que continuam sendo clientes até hoje. Falaram, não, Débora, não. Desencana, né? Desencana. Você não tem perfil de funcionário. Daqui a pouco você vai pegar e vai chutar tudo pra lá e vai abrir outro negócio. Isso na época da pandemia, né? Não, na época da pandemia eu fiz. E há pouco tempo atrás, eu também surtei e falei, quer saber, eu vou trabalhar para outra agência. Ela começa a falar essas coisas para mim, Alex, eu até viro as costas, nem dou bola. Aí eu falo assim, emprego. Esses dias eu falei... Se emprego desce... Não, olha o que aconteceu. Eu tava na... Verdade, tem que gerar emprego. Tem que gerar emprego. Que não, olha emprego? só, eu tava no LinkedIn, aí uma agência aqui de Sorocaba me chamou. Aí pegou e falou assim, você não queria participar de um processo seletivo, que eles estavam precisando de alguém para gerenciar e não sei o que, para cuidar do pessoal de artes e tal. Eu falei, poxa, que legal, né? Mas será que eu consigo fazer
sem ser presencial, já a cabeça já tava, tipo, eu vou conciliar mais uma coisa, né? Aí me passaram para uma agência para fazer uns testes. Aí eu fui achando super legal. Falei, puta, vou fazer uns testes, como será que é? Psicológico, não sei o quê, redação, tal. E eu saí fazendo tudo. E aí eu fui passando de fase, aí eu fui achando o máximo. Aí fui conversar, cheguei a conversar com o dono da agência, aí quando eu fui contar a minha história, que eu já tinha as empresas, que eu tinha agência, que eu tinha não sei o quê, o cara não me deu emprego. O cara falou, veio colher informações Mas ela quer o emprego, ela quer o salário, mas ela não quer ficar Não, mas não quer trabalhar. Não, não quer é que eu não quero trabalhar. trabalhar, não. Eu quero trabalhar, mas eu não quero ficar presa no lugar, entendeu? Porque, assim, eu sempre fui adepta do seguinte, não me importa como você vai fazer, o que me interessa é o resultado, entendeu? Você não precisa estar aqui o dia inteiro olhando pra mim pra me trazer o resultado. Se você tiver da tua casa e trazer o mesmo resultado, pra mim é o que importa. A conta fechar no final do mês, né? Mas Então. imagina um funcionário seu falando isso pra você, né? Não, mas eu sou super tranquila com isso, não tem problema nenhum. E assim, Entendeu? Agora, mas nem todo mundo né? Então era essa a proposta que eu tinha pra oferecer pra ele quando eu fui passando de fase. eu tenho, talvez, por isso que algumas coisas a gente se identifica, né? Porque eu tenho uma dificuldade, permanecer, seguir um cotidiano e ficar preso. Não, eu se trabalho 24 horas que for preciso. Sim. Eu tenho uma dificuldade de cumprir horário. Mas não e manda ficar chegar preso. 8 horas da manhã. Exato. A primeira coisa, me dá mal-estar. Se alguém pegar e falar assim, ó, amanhã, 8 horas da manhã aqui. Eu vou chegar 8h15, 8h30, 9 horas. Tanto é que uma das discussões sempre com a minha esposa é o horário, né? Eu também. Que hora que você vai estar aqui? Sabe que, às vezes, eu quero ajudar os meus filhos, tipo, levar na escola pra não chegar atrasado, ou alguma coisa que eles marcam com amigos. Eu querer ajudar, chega atrasado. Assim, eu não consigo ser pontual. Hoje eu tive uma reunião na hora do almoço, eu tive que chegar bem antes para não chegar atrasada, porque, assim, eu não sou pontual. É um Então, defeito. Assim, é uma pontual. compensação, né? Talvez, assim, a gente pode Sou ser boa em visto... outras coisas, Posso ser visto de uma forma nesse perfil, mas eu desenrolo, eu trago o resultado, e o resultado é o que importa, né? Sim. Isso. Pros negócios, né? Como que eu falo, né? Fechou a conta, não importa da maneira que foi. Se chegou às 5, se chegou às 10, se saiu meia-noite. Isso aí é de cada um, né? Realmente você tem razão. O importante é o resultado que você traz, né? Não da forma como você... Meritocracia, né? Mas a pontualidade é importante no mundo dos negócios. Não, mas é complicado. porque ele é ansioso. Se ele tem alguma coisa às 8 horas da manhã, ele começa a se arrumar às 6. E eu começo às 15 para as 8. Não é que eu sou ansioso. Na verdade, eu sou a própria ansiedade, né? Não, é assim, por exemplo. Hoje... Se você falar pra mim 8 horas, eu vou estar aqui 10 para as 8. E vai ter acordado às 6. E vou ter acordado às 6 pra vir tomar banho. Pronta no dia anterior. Pra mim, com a roupa pronta. Sai fora. Eu nem sei que roupa que eu vou vestir 15 minutos antes. Tem que ser pontual. Cada um com a sua personalidade, né? Então, não dá, né? Mas uma das coisas que o empreendedorismo traz que é uma coisa que eu vejo que eu tô sempre acompanhando, até dar os parabéns pra você, Alex, pela iniciativa do podcast. Acho bem bacana. Mas uma das coisas que o empreendedorismo traz é esse lance, né? Da liberdade, né, cara? De horário, você poder passar um tempo maior com a sua família, você poder dividir os seus horários, né? Não ficar aquela coisa presa, né? Igual é um CLT, né? Que parte assim, né? Eu vejo, né? O cara que tem empresa, né? Assim, a minha visão de quando era criança, moleque, né? Então, eu via alguns amigos que moravam em condomínio. Eu via que os amigos tinham bom tênis, viajava, curtia. Aí eu pesquisava, o que o pai dele faz, né? Ele é dono não sei da onde. O pai dele tem uma empresa não sei do que. Tem uma fábrica, tem uma indústria. Aí eu comecei a perceber que os meus primos, né? Alguns primos, parentes, ganhavam uns presentes bons, Dia das Crianças, Natal, tal, e eu não deixava de ganhar. Mas não era comparativo, né? O que o tio tem uma empresa. Tem uma loja. Tem uma empresa. Então, eu cresci com aquela cabeça que eu quero ser dono de empresa, quero ter meus negócios, porque eu via isso como uma riqueza, né? E tanto é que eu também tive um registro, né? Um registro. E com 19 anos montei uma empresa, uma loja de som. Porque eu buscava um conforto, eu buscava melhoria, né?
tanto para mim, proporcionar um conforto, né? E eu vejo isso nos empreendedores. Ele parte de um sonho, de uma meta, porque ele quer o melhor para ele, né? Então, Ó, eu tive um registro, só que antes desse registro eu trabalhei de outras coisas, né? Que nem, por exemplo, hoje a molecada começa a trabalhar muito velha. Que isso, com 16, 17 anos, 18. Eu comecei a trabalhar com 13, eu era babá. Depois eu fui office girl em São Paulo. Aprendi a andar naquele centro de São Paulo, cartório, banco, fazia toda essa correria. Depois eu fui trabalhar de recepcionista. Aí eu tive meu primeiro emprego, que registrado, né? Mas antes eu já atuava. Você já tinha uma bagagem, uma experiência. Sim, eu comecei com 13 anos. Então, imagina, aí trabalhei como recepcionista e tal. Só que eu casei muito cedo. Então, eu casei com 18 anos. Então, eu anulei a minha vida dos meus... por 18 anos. Então, assim, dos meus 18 aos meus 36 anos... Serviu de aprendizado. Eu não anulei, na verdade. Eu tive meus filhos. Foi aprendizado. Eu cedi de uma muito... outra forma. Eu vivi de uma outra forma. Talvez eu fizesse muita coisa diferente. E foi muito rápido também, né, para você que vamos olhar hoje para trás, né? Você é grata por tudo isso que aconteceu, né? Desde quando você começou a trabalhar, casou, teve a experiência, já sabe, já trilhou um caminho, sim, né? Sim. Não vou por esse caminho que eu sei para onde vai chegar, sim. Né? Então, mas assim, eu acho que aconteceu tudo da forma que deveria ter acontecido, né? Então hoje eu converso muito com meus filhos e tudo para assim, você não pular etapas. Eu pulei algumas etapas porque eu tomei decisões na época que eu era adolescente, porque 18 anos você ainda tem a cabeça, né, não tá centrada, você não tem um posicionamento da vida de como vai ser dali para frente, você não tem um planejamento, você não tem nada. Você vive o agora, Vive né? o agora, hoje. Emoção, então você toma atitudes na emoção e eu tomei atitudes na emoção. Porém, assim, hoje não me arrependo, mas gostaria que a vida dos meus filhos fosse diferente, com planejamento, você conquistando coisas, tudo isso, assim, hoje a minha família também, meus filhos não pensam, eu não sou contra a faculdade, eu não sou contra você ter uma profissão, uma formação, mas assim, eu incentivo todo mundo a ser empresário. Meus filhos a ser empresário, terem um negócio deles. Se você quer ser determinada coisa, seja o dono daquela coisa, né? Então, assim, busca oportunidades, faça diferente, né? Não fica no pé, tem que fazer faculdade de não sei o quê. Não. Aquela cultura, né, que nos aquela prega. Cultura do passado que limitava a gente. Então, você tem que... você estuda, aí você trabalha, né? Faz faculdade, compra o seu primeiro carro, sua casa, tem sua família, seu filho, e fica naquela vida engessada pro resto da vida. Se aposenta, né? Lá na frente se aposenta. E assim, o empreendedorismo não tem uma escola, né? Que você não aprende na escola, na faculdade. Tem. Você Falando em aposentadoria, eu não sei nem do que eu vou viver quando eu tiver. Eu acho que eu vou ter que ser empresária pro resto da vida. Não, eternamente. Eternamente, porque aposentadoria eu não vou nem saber o que é isso. É que nem bicicleta, se parar, cai. Parar, cai. E não tem... Onde que você aprende a vender? Tomando os não, né? A vida que vai nos ensinando, os negócios. Não tem uma aula de finanças que você aprende lá, como também emocional, comportamento, né? Não, é o dia a dia, né? É o dia a dia, né? E o empreendedor, ele vive isso, né? Sim. Diariamente. E como que é você lidar com o não? Se não... Eu lido com não muito bem e falo não com a maior facilidade. As pessoas têm mais dificuldade de ouvir o meu não do que eu ouvir não. Porque para mim não é uma palavra normal. Às vezes, primeiro porque eu não levo nada pro pessoal. Então, se eu tô falando de negócio, eu tô falando profissional, é profissional. Por que não? Porque não é o momento agora. Porque isso não cabe na minha vida agora. Então, assim, não tem por que eu me importar com não. Eu aceito super bem. Agora, as pessoas, elas misturam um pouco as coisas, né? Então, por exemplo, se eu tô falando não para você, às vezes você pode achar que não, ela não gosta de mim, não, ela quer me prejudicar, não, ela tem inveja de mim, não, ela não quer que eu cresça, e não tem nada a ver com isso. É um profissional. A gente toma decisões profissionais, então eu encaro o não com a maior naturalidade do mundo como se fosse um sim. Não tem diferença para mim, é uma decisão. Se tá falando não, é porque naquele momento não cabe aquilo. E para mim tudo bem.
E já teve situação de clientes, né, sim, clientes e clientes, pessoas e pessoas, né? Já teve algum momento, assim, que você atendeu algum cliente, fez algum tipo de serviço, que você fez pelo dinheiro, depois você se arrependeu de ter feito aquilo? Já aconteceu e eu já demiti clientes, principalmente da agência. Já tive que chegar ao ponto de, por exemplo, eu aceitar um trabalho, eu começar a fazer o trabalho e o cliente, ele ser tão, assim, uma pessoa que roubava tanto a minha energia, me deixava tão mal, assim, por mais que eu explicava algumas coisas e estava fazendo o correto, na cabeça do cliente aquilo era tão... não fazia sentido, ele não conseguia entender, ele questionava, era uma pessoa pesada, que eu chegava... Não, eu demiti médicos, que eu tinha um médico de São Paulo, que, pelo amor de Deus, cada vez que eu falava com ele, meu coração acelerava, eu pensava que eu ia ter um treco, porque ele me tirava do sério. Como se fosse o patrão chegando na linha de produção e... E como já aconteceu, por exemplo, aqui em Sorocaba, de eu ir demitir um cliente, o cliente fala, não. Como assim? Você vai fazer isso? Não, vem aqui, vamos conversar. Vamos fazer um distrato. E aí, não. E ele não aceitar e ficar comigo mais de ano depois. Entendeu? Só que ele mudar o comportamento dele. Porque assim, não é porque eu estou prestando um serviço, eu não sou funcionária da pessoa. Eu estou oferecendo o meu melhor. E é o que eu vendo. O que eu ofereço para você, eu ofereço para outro cliente, a mesma atenção, a mesma dedicação, só que aquilo não me faz virar uma funcionária daquela empresa. Então, assim, o mínimo que todo mundo tem que ter é respeito. Da mesma forma que eu respeito, eu quero ser respeitada. Só que tem alguns clientes que eles passam um pouquinho do limite, e aí eu não tenho problema. Sempre se apresenta uma proposta, faz um combinado e às vezes a pessoa... Excede bastante, viu? Porque eu sou bem maleável. Então, tipo, é um pouco a mais, vai, um pouquinho a mais, vai. Mas depois de 6 meses pedindo a mais e não reconhecendo o seu trabalho, chega uma hora que você fala assim, não dá, não tem condições. Então, eu já fiz isso algumas vezes. A maioria, assim, uns 2 estranharam bastante, porque não souberam lidar com o não quero mais ser a sua agência, não quero mais trabalhar com vocês. Uhum. E os outros encararam super bem, não aceitaram sair, vamos continuar, porque a gente tem que corrigir o que está errado. E no mundo da agência de marketing, como os demais negócios, né, sempre tem o caso da parceria. Como que você vê a parceria, tanto na agência de marketing, tem parceria na RL, construção, e corretor de imóveis? Eu também sou corretor de imóveis, né? Eu sou bem apto à parceria, Sim, né? Então, eu também. A gente divide as situações, né? Divide as tarefas, né? Que vender imóvel. O pessoal veja, foi lá, abriu a porta, vai receber 6%. Mas existe um contexto por detrás. Sim. E nos seus negócios, né? Na sua visão, como que você enxerga a parceria? Que tem situação que acontece comigo que a pessoa não quer fazer parceria. Sim. E falei. Então, é assim, parceria. Desde a época da agência, que foi meu primeiro negócio, né? Eu sempre fiz parcerias. Eu fiz permutas. As permutas são parcerias, só que é aquela que todo mundo ganha. Eu ganho, meu cliente ganha. Então, por exemplo, eu vou fazer uma permuta com você. Eu fiz permuta com cirurgião plástico. Eu fiz cirurgias plásticas trocando em serviços da agência. Coisa assim que a pessoa fala, nossa, mas como assim? Fiz, né? Por quê? Porque eu dou o meu orçamento, ele dá o orçamento dele. Então a sua cirurgia plástica vai custar 20 mil? Dá quantos meses da agência? Tantos meses eu vou trabalhar para você e tá pago. Deu certo. Fiz parcerias no casamento. Quando nós casamos, a gente fez muito assim, tanto que a Jack Produções, que é a qual a empresa que eu fui sócia, eu conheci eles numa parceria, numa troca de serviços, né? Então, assim, que foi a parte da permuta. Mas nos outros negócios acontecem. Na parte de imóveis, por exemplo, eu sou adepta da parceria porque eu acho que tem os corretores do passado que colocava uma placa na porta e aquele imóvel era dele e só ele vendia, ficava 1 ano, 2 anos, 3 anos o imóvel lá para vender. Só ele anunciava e aquele imóvel ficava encostado lá durante anos e às vezes nem vendia. Hoje em dia, o que a gente faz? O cliente chegou, está procurando determinado imóvel, a intenção é atender o cliente. Então, como que você atende? Fazendo parceria. Eu não tenho o imóvel que ele quer, mas eu tenho o cliente. Então, eu falo com você, eu falo com o ciclano, eu chamo no grupo de corretores e falo, olha, eu estou com um cliente buscando isso e isso. Alguém tem com perfil? Depois que eu identifico o perfil do cliente, recolho as informações de quem quer ser parceiro e indico para o meu cliente e, em cima disso, a gente vai fazendo um trabalho de venda.
Tem corretor que não aceita, que fala não. Ah, não fala não? Tá bom, também não vou fazer parceria com ele. Eu vou buscar. Não vou oferecer nada dele e dali pra frente eu já nem procuro mais ele. Ele tá fora da minha lista. Fecha as portas. Fecha né? as portas. Não, na verdade, ele se fechou, né? É, ele mesmo. Só que, assim, o meu primeiro passo é fazer a parceria com um corretor. Mas eu não vou perder a venda. Eu faço parceria com 1, com 2, com 3, com quantos tiver. Dependendo do valor do imóvel, do valor da venda, tem 5 corretores envolvidos e vale a pena. Entendeu? Porque o valor é alto, é agregado. E dessa forma, você acelera a venda. Quem está vendendo fica feliz, quem está comprando fica feliz, todo mundo que vendeu fica feliz e ganha na agilidade da venda. O negócio só é bom quando satisfazem todas as partes, né? Ambas as partes. Você ficar segurando imóvel na mão, isso daí é bobagem. E hoje, pessoal, você que é corretora que nos segue, a Débora, o posicionamento dela é muito forte nos IBT. Praticamente todos os imóveis que estão à venda, nos IBTs. Estão com você, né? Sim, a grande maioria. Você tem um contato, né? Além de morar e atua muitos anos lá atendendo o pessoal lá, como do salão lá também, né? Sim. Então, busca em parceria com a Débora também. Tá apto a parceria. Estou aberta a parcerias. Então, e o que eu ia falar? E hobby, Débora? Eu vejo que você viaja muito, né? Tem alguma outra... Um hobby que vocês gostam de fazer? Ai, olha, eu amo viajar, especialmente para Maragogi. É o meu lugar preferido. O Nordeste. Que se eu puder... Eu acho que em algum momento da minha vida eu vou morar lá, não é possível. E já vai arrumar uma oportunidade lá, vai abrir uma empresa. Você sabe que o ramo de construção lá é imenso, né? Sim. Não, a gente foi pra Maragogi lá, cara, Muito cada bom, canto é uma construção. Não, e lá tem mão de obra. Tem mão de obra. Tem mão de obra. E, assim, tá crescendo muito. Assim, lá dá pra fazer bons negócios. Hotel... Casas, Maragogi é praia, né? Então, assim, tem um lado da cidade que, assim, tem muito terreno que está construindo casas como se fosse casa no litoral, que você vai para Guarujá e aluga uma casa, tal. É a mesma coisa. Muita construção mesmo. Assim, está crescendo bastante. Estão construindo agora o aeroporto lá. Então, assim, porque hoje, se você vai para lá, você tem que descer em Alagoas ou em Pernambuco e demora 1h30 para chegar lá. Então, agora está construindo o aeroporto de Maragogi. E hoje, né, até você comentou aí, o que eu vejo, né, o pessoal que está na construção, a pessoa que tem um imóvel que compra ou constrói para alocar no mercado tradicional, hoje o Airbnb está dando um retorno 60% melhor, né, que o tradicional, né? Não sei se tem acompanhado isso aí. Eu tenho, até mesmo lá no condomínio onde eu moro, bastante pessoas estão saindo do tradicional para fazer Airbnb, né? É sim, muito mais lucrativo, né? Porque daí você aluga por diária, aluga 3, 4 dias, vai dar quase que o valor mensal, né? Sim. É igual eles fazem em cidades turísticas, então, né? Nessas cidades aí, Maragogi, é isso que o pessoal está fazendo esse tipo de investimento? O pessoal constrói pousadas lá, né? Isso... assim... Airbnb eu não vi nada, tem muito hotel, muita pousada, assim... Mas também não era o que eu estava buscando, né? Mas você viu uma oportunidade. Né? Eu vi, porque a gente fez 2 passeios de bug na última viagem, e de bug ele vai passando na estrada, e vai passando nas ruas, e você começa a ver a movimentação, e o bugueiro, ele mesmo foi falando que soube que a gente trabalhava no ramo, e foi mostrando pra gente, essa casa aqui terminou agora, a gente dá uma olhada no acabamento, não sei o quê, terreno aqui tá vendendo por tanto. Então, assim, a gente começa a ver a movimentação da cidade, você vê o crescimento da cidade. É bem legal. É bem legal. Viajar é muito bom, né? Viajar é um investimento, né? Viajar é um investimento. Não é gasto. Não dá pra se arrepender de viajar. É muito Débora, teve um momento, acho que uns 2 anos, ele me mandou uma mensagem pedindo força, que você foi parar na UTI. O que aconteceu? Faz mais ou menos 1 ano e meio. Foi nessa permuta aí? Não foi na essa cirurgia bariátrica, quase morreu. É assim, com o passar do tempo, eu comecei a ganhar muito peso. Ganhando peso, porque a pessoa gosta de beber, gostava de comer muito, e essa vida de empreendedora é happy hour com ali, daqui a pouco um jantarzinho ali, tem um almocinho ali, e nisso só o peso Cara, subindo, todo dia eu tenho churrasco pra isso, se eu quiser. Todo dia tem uma coisinha.
E outra, né? Daí você tem que fazer o posicionamento, Ah. né? O social. Não, né, o tal. cliente- Todo dia eu faço cliente, social, se você quiser. olha só. Impressionante. Eu tinha uma reunião hoje. Coisa boa ninguém chama. Eu tinha uma Ninguém chama pra ir na igreja. Ah. Eu tinha uma reunião hoje, meio-dia. Era um almoço lá no Mercadão. Aí o cliente falou assim: Ah, Débora, vamos deixar para amanhã? Porque amanhã sextou. Mas amanhã não sextou, amanhã é quinta. Porque na semana passada a gente já fez uma reunião com ele no sextou. A gente saiu fechando o bar do Mercadão, que acabou até o chopp. Não dá, né? Não dá. Esses clientes, assim, não é fácil a vida da gente. E aí, o que é que acontece? Eu comecei a ganhar muito peso, comecei a ter uns problemas respiratórios, e aí tive uma indicação de cirurgia bariátrica. Então, por causa das intercorrências que eu tinha, foi indicação médica. Fiz todo o planejamento, foi 1 ano e meio, fiz exames, tive liberação de psiquiatra, psicólogo, nutricionista, cardiologista, endócrino, de toda uma equipe multidisciplinar para me liberar para fazer os exames, para fazer a cirurgia. Só que 2 meses antes da minha cirurgia, eu peguei Covid. E aí, a cirurgia estava agendada para aquela semana e eu estava com Covid. Então, a cirurgia foi reagendada para 60 dias depois e comecei o tratamento lá do Covid. O meu Covid ele foi especificamente no estômago, que era bem a área que ia ser Ia fazer operada. Isso. Então, eu tive muita úlcera, fiquei muito mal do Covid mesmo. E depois que eu me recuperei, aí o médico liberou, né, o cirurgião gástrico, e falou assim, vamos fazer a cirurgia. Fiz a cirurgia, estava tudo ok, tive alta, mas antes de eu sair do hospital, eu tive uma complicação, comecei com uma hemorragia muito forte, e a minha pressão começou a cair muito, e aí, a tal ponto de eu ter que, não tive interromper a alta, e tiveram que me subir para UTI, porque a pressão foi ficando muito baixa, né? Chegou a 7 por 5? Ah, eu não sei números, não. Foi muito baixa, Mas uma hemorragia muito intensa, assim. E aí, fiquei 5 dias conhecendo a UTI, sem celular. Sempre fui uma pessoa muito ligadona no celular e no trabalho. Você foi consciente pra UTI ou não? Não. Não lembro. Eu cheguei a apagar, né? Foi um momento bem complicado, assim, porque a hemorragia, ela não era constante. Então, ela vinha em alguns momentos e quando ela vinha, ela era tão intensa que eu ficava muito fraca. Então, não conseguia me movimentar. E foi uma sequência muito grande desses episódios, assim, começou a diminuir os intervalos da hemorragia, então eu senti uma cólica, de repente vinha com tudo, e que mais ou menos no 5º, 6º episódio, eu já nem estava mais ali. Aí, você já não viu mais nada? Já não vi mais nada, aí tiveram que... Quando eu acordei, eu já estava na UTI, foram alguns dias sem levantar da cama, então fiquei naquela situação bem assim, tomando banho na cama, usando fralda, e sem conseguir assim, me movimentar nem nada, até que um enfermeiro, ninguém conseguia interromper a hemorragia, não parava, e depois do 4º dia, mais ou menos, aí um enfermeiro, que foi Deus que mandou, pegou e falou para mim assim, Débora, vamos tomar um banho? Aí eu falei, eu não consigo levantar, não tinha força, eu só ficava deitada, não consigo levantar. Ele falou, eu te ajudo. Eu falei, então vamos. Ele me pegou no colo, me colocou na cadeira de banho, me levou para tomar banho, e aí... Ali você estava desacreditado já ou não? Assim, a minha única coisa que eu fazia lá era ficar contando os minutos no relógio. Eu ficava contando os minutos, as horas, os dias. Vinha alguma preocupação aqui do lado de fora das empresas? Não, larguei tudo. Nada me importava mais. Era você ali e sua saúde. Sim, eu estava sem celular, eu só podia receber meia hora de visita por dia. Só o Plínio, que estava indo lá. Eu fui internada no Dia das Mães. A minha mãe mora na Alemanha e eu não tinha como falar para ela Feliz Dia das Mães. Eu não queria que ela soubesse que eu estava na UTI. Não tinha como ela não saber, porque eu não pude me pronunciar. Não mandou mensagem, não ligou? Nada. As minhas filhas, eu fiquei super preocupada com a reação delas. O meu filho mais velho viu o momento da hemorragia, que ele chegou, além do Plínio, ele chegou no momento que eu estava subindo para a UTI. Então, assim, eu fiquei mais preocupada com eles. E outra, eu guardava muita informação para mim.
Então, tinha coisas que só eu sabia. Senhas que só eu sabia, clientes que só eu sabia que estava atendendo, posicionamentos que só eu tinha, porque eu saí para operar na sexta, marcando reunião na segunda. Saí deixando o cliente marcado para reunião na segunda-feira. Segunda-feira eu tô aí, reunião marcada, não sei o quê. Eu tava pegando um cliente novo, que é um restaurante da Addicts, né? Então ele tava se posicionando no shopping aqui. Eu recebi um processo, porque eu fiquei na UTI e eu não pude me pronunciar com ele. E ele estava em fase de inauguração e pegou bem 5 dias que eu estava lá, era a inauguração dele, eu prejudiquei ele. Mas assim, como eram informações que eu guardava só para mim, eu não passei para ninguém, achando que segunda-feira estava lá, né? Então assim, a UTI ela me fez mudar muita coisa na minha vida. Uma de não guardar, outras de querer viajar e viajar mesmo, não perder momentos, oportunidades, vontades. Ficar perto da minha família, dos meus filhos. Se eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu vou e eu faço. Assim, porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. Hoje você vive o hoje, né? Você tem a sua projeção. Sim, eu vivo hoje me preocupando com amanhã por causa dos meus filhos, né? Então, assim, eu quero deixar eles bem estruturados e conscientes que se eu não estiver aqui, você sabe o que tem que ser feito. Então, mudei completamente meu posicionamento depois dessa fase. Delegação, né, também, né? Sim, porque eu segurava muita coisa. Estava sobrecarregada, né? Isso também Sim. influencia, né? Aí, falando do Covid, o que acontece? Eu descobri depois, né, que lá na Alemanha, por exemplo, quando você tem Covid, você só pode passar por um procedimento cirúrgico depois de 6 meses. Mas esse estudo não estava no Brasil aqui. Não tinha ainda. Você foi na sequência. Eu fui 60 dias depois, 2 meses depois. Então, essa hemorragia, ela pode ter sido causada especificamente pelo Covid. Foi uma complicação causada do Covid, porque eu fiz uma cirurgia aonde o Covid se instalou, né, onde me prejudicou mais. Então, imagina, fiz uma redução de estômago em cima de um local que estava cheio de úlcera e, enfim, né. Então, foi assim, acho que a execução da cirurgia no momento errado. Deu um trabalho para ficar bonita, dá trabalho. Deu, e outra, né, aí é muita disciplina. Hoje o pessoal vê o status, né? Vê você, vê quanta a transformação, tanto na carreira, na sua saúde, né? Sim. Mas não vê o percalço que teve, né? Chegou a um ponto de vida ou morte ali. Né? Sim, chegou ao ponto da minha mãe querer vir da Alemanha para cá, ver o que está acontecendo. Assim, da minha família ficar toda preocupada, do Plínio, assim... via que ele estava completamente desolado. Mal casou, tô viúvo. Já... Pior que não tinha nem seguro de vida, cara. Não, mas falando em seguro de vida, ele foi entrar em contato com a minha gerente do banco, perguntando se dava para fazer um seguro de vida, sabe? Depois ela veio me falar, Débora, o Plínio quis fazer um seguro de vida do seu nome e tal, porque eu acho que ele achou que eu ia dar essa para melhor, hein? Ou para pior, sei lá. Oi, Plínio. Tá vendo? Ele queria já dar o golpe em mim. Não, mas Então, mas aí ela... Faz parte, né? Tem que preocupação com a superou família, tudo né? isso. Aí ela dividiu a senha, falou, tal lugar tá a senha lá, tá... Tem um paletó lá que tem uns milhões guardados. Eu comecei Hoje a gente brinca, né? Mas imagina a barreira. A gente nem pensa nisso nessas horas, na verdade, né? Não. Eu nem... ela fala isso, mas é brincadeira. Jamais eu iria pensar. Não tem como pensar nesses momentos, né? Você não... Assim, você perde um né? mundo, Você né? fica fora, né? Você não pensa no pior, né? Você tem fé até o último momento, né? Por coincidência, na semana passada, né? Veio o Diogo e a esposa dele, os 2 bariátricos, também teve uma história de superação aí. E que nem ele falou, né? Tudo concilia nos negócios, absorção, é pior. Ele falou, chega uma hora que você perde a mão, né? E acaba em todas as áreas, família, saúde, os negócios, né? Então... tem que buscar um equilíbrio, né? Assim, ser muito regrado, talvez não consiga. Ser muitos negócios, só no negócio, você ganha o dinheiro, mas você perde na saúde. Se você dedica só na família, também... Não, tem momentos que você tem que pegar e desligar o celular e esquecer um pouco dos negócios, senão você não acaba não vivendo, né? Porque se você deixar, você vai de domingo a domingo trabalhando, né? E vem novos projetos aí? Pensa em parar?
Parar. Acelerar? Parar jamais. Jamais. Sempre tem alguma coisa em vista, né? Então, assim, a gente tem um mercado desses containers, né? Mercado para condomínio, que foi um investimento que nós fizemos no ano passado e ele está à venda agora, foi vendido, na verdade a gente está finalizando a venda dele, né? Então, assim, por isso que eu nem citei ele, mas em contrapartida aí vai sobrar uma vaga aí, porque são 5 negócios, então vai sobrar uma vaga e já tem um outro negócio em vista já aí. tem um engatilhado, Para né? substituir. Eu gosto de entender vários negócios, né? Além de você ter a informação, você acaba ampliando o seu network, até mesmo nesse projeto eu consigo engajar com outros nichos, fazer Sim. uma parceria, fomentar novos negócios, e eu acredito que seja isso, né? O network, né? As informações. E tem uma coisa que assim, eu já fiz, né? Entrar numa imobiliária para colher colher não, né? Saber como funciona, porque eu sou autônomo, né? Sim. Recebi uma proposta e assim, você vai pegando a cultura, você consegue empreender em outro, assim, o que não fazer no seu negócio, né? Sim. Você acaba pegando insights, né? Então isso eu acho muito bacana, né? Porque, né, tem muitos negócios, aí vem aquela cultura, mas o cara faz muitas coisas. Quem faz muita coisa não é bom em nada. Não é bom em nada, né? Mas assim, você consegue equilibrar, né? Acontece assim, Alex, às vezes você faz o investimento errado. Você coloca a sua energia, seu dinheiro no negócio errado. E tudo bem, entendeu? Não deu certo, tudo bem. É o preço do aprendizado. Claro, porque você só não pode repetir aquele erro. Se você não aprender com aquilo, aí você é burro, me desculpa, né? Tem que quebrar mesmo. Mas se você você investe, perde o seu tempo, porque assim, eu tenho uma coisa comigo, eu tenho muita facilidade de criar ideias em realidade, né? Então, por exemplo, eu tô pensando em ter uma empresa, sei lá, vou chutar uma letra, reciclagem de lixo. Eu vou uma empresa de reciclagem de lixo. Daqui a pouco, você falou isso para mim hoje, amanhã eu já tô lá na contabilidade, já tô criando a marca, já tô pensando na identidade visual, daqui a pouco a página do Instagram já tá criada, o site já tá lá no ar e a empresa já existe, entendeu? Só que ela tá saindo do papel ainda, mas eu já abri ela no digital. Então, assim, na minha cabeça ela já existe. Já mandei fazer cartão de visita, já tô falando do negócio. Então, assim, eu consigo fazer esse negócio acontecer com muita facilidade e rapidez para mim. Então, assim, acho que por isso que eu me envolvo em tantos negócios. E eu tenho, então, uma oportunidade para você. Eu tenho uma empresa que é de um empreendedor que ele tá vendendo, que não é reciclagem de lixo, é de saco de lixo. Olá. Podemos conversar aí depois. Vender a empresa? Não, ele tá vendendo a empresa. Na verdade, agora, eu tô entrando num projeto aí, num programa de TV. Uma outra pessoa, uma pessoa... Depois eu vou abrir mais detalhes, assim. E, assim, é uma coisa nova para mim, porque, assim, a Dictis, ela já fez anúncios na Globo, comerciais de TV, tal, mas um programa ainda não fez. Então, para estar ali acompanhando e tendo semanalmente, né, assim, que nem falou assim, mas TV já tá fora, a TV não funciona mais, mas a TV, ela traz legitimidade, né, quando você tá lá com um entrevistador, quando você tá lá falando de um produto, você tá fazendo aquilo ali se tornar real e passa credibilidade também. Então, assim... Autoridade, né? Autoridade, né? Então, assim, eu tô com uma oportunidade para entrar em outros nichos, conhecer outras coisas, outras oportunidades, coisas diferentes. E eu tô indo para cima, assim, mas não tô pensando em vender um produto, por exemplo. Mas, como sempre, assim, um produto, agora vai ser um produto pessoa, né? Mas, geralmente, tudo que eu trabalho acaba sendo um serviço, né? Sim. Voltado para a área de serviço. E eu tenho acompanhado, vocês fazem bastante projeto cultural, né? Isso é uma atitude muito bacana de vocês. Se eu fosse hoje investir em alguma coisa, seria numa carreira política, eu acho. Mas isso eu acho não que é um negócio cultural. Claro Na verdade, Claro o que a gente gosta de fazer, Alex, eu gosto de fazer trabalho social. Social, né? Social.
por exemplo, vamos fazer uma campanha, vamos arrecadar leite para tal entidade. Claro que primeiro eu vou pesquisar a idoneidade da entidade, vou ver, vou escolher, mas assim, eu tenho uma facilidade com isso de, tipo, tanto de conseguir as doações para o local, como também identificar o local que está precisando, me comprometo a ir lá entregar. Às vezes eu tenho um cliente que fala assim, tô te mandando tanto, você passa lá no mercado e compra. Passo, entendeu? Então, assim, eu gosto, eu me identifico com isso, eu acho que tudo que você vai fazer, você tem o seu retorno financeiro com aquilo, não tem por que você não retribuir de alguma forma para alguém. Faz sem fins lucrativos, né? Mas vem o universo, ele traz de volta para você de outra forma. Proporção bem maior, sim. Né? Às vezes você faz uma situação pensando aqui, não vai, mas quando você entrega de coração, o negócio vem de uma outra forma, né? Sim, e às vezes o negócio vira, assim, uma coisa muito grande, uma proporção legal, que você olha e fala assim, puxa, que legal, dá assim, uma sensação muito boa de você ver que você é capaz de juntar e unir tanta gente ali, vamos fazer acontecer. Gratidão, né? Sim. E às vezes você pega, né? Faz o contato, né? Pedindo uma ajuda, né? Uma colaboração. E às vezes eu vejo, é tão simples isso, e você pegar uma pessoa que trabalha aí com você, liga para um tal cliente e faça isso, vamos fazer contato, a pessoa se bloqueia, né? Não, os meus clientes, eles já são assim, que nem, por exemplo, uma pessoa que me ajuda bastante é o João da Reforçonda. Se eu falar, João, vamos fazer isso, vamos ajudar a tal lugar, ele sempre, assim, me ouve e fala, não, vamos fazer, dá para fazer. Assim, tem uma parceria porque ele também enxerga o quanto é importante você devolver aquilo que vem para você, né? Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu acho que é muito gratificante e vale super a pena. Show de bola. Clique. Caridade é muito importante, né? Sim. E hoje, né, você comentou da maçonaria, né? Eu faço parte da maçonaria feminina. É a única loja reconhecida aqui no Brasil. Da parte feminina, né? Então, é um grupo de mulheres, são mulheres, assim, bem unidas, tem empresárias, tem diretoras de escola, professoras, assim, é um grupo de mulheres que, além de se reunirem para evoluírem como pessoa, elas também faz muito bem essa parte aí de filantropia, de ajudar o próximo. Hoje mudou muito, né? Hoje... Assim, antigamente era o homem que estava mais na frente, né? Hoje tá... Na verdade, a mulher, ela tá tentando dominar o mundo, né? Tentando, essa, né? Talvez, né? Essa é a meta. Só que quem tenta não consegue, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Boa. É assim, não, na verdade, assim... A mulher, por muito tempo, ela foi diminuída, ela foi menosprezada, ela foi impossibilitada de mostrar o seu potencial. Sim. Então, agora é o momento da mulher mostrar para que ela veio, qual que é o seu potencial, o que que ela pode fazer. Há décadas atrás, a mulher não tinha nem direito de voto, né? Então, hoje a mulher tá ganhando um espaço, até porque, bom, se a gente for entrar nesse assunto, a gente vai num assunto muito... Estende, né? Estende, mas na verdade ela tem tomado o lugar do homem, porque eu acho que o homem tá bunda mole, né? Tá, cara... inverteu os papéis. Inverteu os Na verdade, papéis, é zona de né? conforto, Alex. Uma geração também hoje... A geração tá difícil. Então, o cara acha que, tipo, ele atingiu isso daqui, ele tá de boa, não precisa fazer mais nada, E entendeu? a mulher, ela quer mais. Se ela chegar aqui, ela quer ir aqui, ela quer ir aqui. Sim. E outra, a conexão com a mulher, assim, é muito forte. Então, uma vai tentando se ajudar. Claro que tem aquelas que disputam, né? Por exemplo... Tem gente que disputa comigo que tá disputando sozinha, porque eu nem perco meu tempo com isso. Que veja como se fosse eu tô concorrendo, entendeu? né? Com uma competição. É bobagem. Né? Então, porque assim, acho que é tão mais fácil todo mundo se unir e alcançar junto
né? Que nem a parceria, né? Não, Sozinho você pode chegar, né? Em conjunto, uma equipe, uma parceria. você vai Tanto em muito mais parceria, longe. em casamento, em tudo, acho que não tem que ter disputa. Eu quero muito que ela seja bem, que a minha esposa seja bem sucedida. Não tem essa de se a minha mulher vai ganhar mais que eu ou ganhar menos que eu, isso aí não importa. Mas a sociedade, ela veio de uma sociedade machista, né? Então, hoje, com certeza, a mulher tem tomado o lugar aí devido a essa força que ela tem, né? De ir pra cima, né? E os caras acomodados, né? E tá rolando, assim, muita coisa de conexão feminina mesmo, né? Empreendedorismo feminino, reuniões Tem muito, femininas. mulheres empoderadas, Empoderadas, mulheres de empreendedoras, sucesso. Barbie. conectadas com a Barbie. É a Barbie. Então, mas é porque agora, é assim, a mulher, ela tá querendo sair daquele papel de coitada, de vítima, aquela que, tipo... A dona de casa, dona né? de casa. Na verdade, né? Vai criar os filhos, vai limpar a casa. Mas já faz, acho que um tempo, Não, né? já. Que já não existe mais isso, né? De dona de que casa. não existe, raro, sua né? mãe é dona de casa. Ah, mas a minha mãe tem 60 anos, minha querida. Tá, mas Minha e mãe daí? tem 60 anos. E daí? Né? A sua geração não, você tem 30, 40. Né? Então, da sua geração, um pouco antes, já não tem mais esse negócio de dona de casa. A mulher foi trabalhar, foi pra... Não, tem ainda tem muito conquistar o machismo espaço, aí. né? Eu acho que ainda tem mulheres que são acomodadas e não querem. E minha mãe trabalhou, E tem... viu? Trabalhava. Tem não muita... era dona de casa, não. Ai, meu Deus, Trabalhou pode muito, falar da né? mãe. Alfinetou aí. Não, a mãe. alfinetou. Né? Trabalhou muito. Não, não tô falando que a mãe dele não trabalhou, mas eu tô falando que hoje a mãe dele é dona de casa, né? Então, Porque hoje ela tá aposentada. então, mas eu, por exemplo, nunca vou ser aposentada. Mas É uma treta ao vivo aqui, ó. vai parar, né? Barracos de família agora. Corta. Ó, o microfone aqui na cabeça. Cara. Olha aí, falar da Maria minha mãe da por quê? Penha. Tá vendo? Antigamente a mulher apanhava e ficava quieta. Hoje tem Maria Hoje em da dia, só Penha de e se eu falar isso ao vivo e for uma discussão mesmo, dá um problema. Então, né? mas tem muitos advogados assistindo aí que podem. Não, eu nem preciso de advogado. Senta a mão de volta. Tá bem, O advogado quente, já aqui, sai ó, fervendo. o Ó, o advogado aqui. Sempre. Mas é isso. As mulheres agora, é o momento, né? Inclusive, esses dias eu estava no Uruguai. Eu fui com um grupo de mulheres para o Uruguai, com um objetivo também voltado para a parte da maçonaria feminina, algo muito legal, onde tinha o pessoal da Holanda, da Inglaterra, de vários países, da França. E assim, foi um movimento muito legal e que trouxe assim, um grande poder para a mulherada aqui do Brasil. Então, assim, e a gente estava indo representar. Foi muito essa legal. troca de experiência entre vocês também talvez, que nem você conheceu pessoas que você não imaginava talvez eu que não conhecesse fazia. nunca. O que ela faz, né? Sim. O diferente, amplia a visão, né? Amplia. E aí a gente vê que, assim, são médicas, empresárias, desembargadoras. Então, assim, olha, você vai indo para Onde que eu tô, né? Não, você olha e fala, pô... Esse universo, né? O que eu queria, se conectar, conhecer. Então, e é legal. E aprender, né? Você Sim. acabar aprendendo e crescendo junto. Hoje a gente tem um grupo onde é colocado o negócio que cada uma faz, o serviço que cada uma oferece, e esse grupo é conectado com todo mundo, dos outros países também, as mulheres. Então, assim, para aparecer até possibilidades de negócio em países diferentes. Então, isso é legal, agrega e acrescenta pra gente, né? Então, é por isso que eu falo de união. Então, às vezes, a mulher, ela tá, assim, querendo crescer tanto e buscando tanta informação, tanto conhecimento, tantas conexões e querendo se mostrar cada vez melhor, mais empoderada, e ter conquistas e conquistar espaço. E talvez o homem ache que ela esteja disputando com ele, mas é que, na verdade, que o homem, ele estagnou, ele parece que já conquistou o mundo e não quer mais nada. E a mulherada tá com a garra de ir pra cima, né? Vamos correr atrás. Não é generalizado, né? Sempre buscar o novo, né? Então, chega no momento que a gente, assim, se entrou no comodismo, tá na hora de buscar o novo, né? Uma nova oportunidade. Vai de cada Se isso acaba, às vezes, tá tanto na correria, que essa correria se torna uma zona de conforto. Aí você pega e fala, putz, não, tô fazendo sempre a mesma coisa, vamos avançar um pouquinho. Sim. Isso é muito importante e interessante. Nosso tempo está chegando ao final, né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês, ter compartilhado essa experiência,
Compartilhou um pouco aí da sua vida pessoal, uma história de superação, realmente. Débora, eu desejo todo sucesso para você. Conte comigo no que precisar. A parceria Obrigada. Ela é eterna, né? Não, na hora que eu Pergunta preciso... se ela já vendeu hoje. Mas já vendeu? Conseguiu? Depende o quê? Assim, quando eu penso já em parceria, quando eu preciso de qualquer coisa, a primeira pessoa que eu penso é você. Você já já é um dos primeiros. E outra, né? Qualquer dúvida que eu tenho, corre pro Alex. Tá insegura, porque não significa que eu sei tudo, eu tenho inseguranças, né? Então, assim, foi você que assinou o meu estágio do Cresce, né? Então, assim, eu preciso muitas vezes de suporte, né? Querendo perto de você, eu tô engatinhando. E toda vez que eu preciso, você me dá sempre esse suporte e sempre que você precisar, pode contar comigo, que eu tô por aqui. A recíproca é a mesma, né? E gratidão por isso, né? Por ter compartilhado. O Plínio aí também tá nessa jornada aí conosco, né? A gente tá na causa junto, né? Também agradecer vocês também que entraram como patrocinador, vai aparecer aí a RL Soluções Construtora. Você que está precisando de reforma, tem um projeto, quer executar esse projeto, precisa pintar a parede, precisa parte de encanação, tudo que envolve a obra, a RL atende. A Dicts também, que é a agência de marketing, procurem a Débora. Tem o Salão de Beleza, que é a única. E tem a Conceito Imóveis. Você que busca casas nos ZBTs, a Débora, fale com a Débora, procure. Não tenho receio de nenhum. Tá falando concorrente. Não, a gente somos parceiros. Da mesma forma, quando ela precisa da região que eu atuo, a gente atua em parcerias aí. Desejo todo sucesso e também quero agradecer aos nossos patrocinadores demais também, que vem a Rede de Limpa, tem o Michel da MD, assistência técnica para notebooks, celulares, quebrou o notebook, caiu, trincou a tela do seu celular, procure o Michel da MD, assistência técnica. Tem também a Raiz Studio, que é da minha irmã, que ela faz criação de identidade visual. Ela não tem nada a ver com o serviço da Débora, é um outro tipo de serviço. Ela cria uma marca, trabalha com um brand. E também tem se você busca apartamentos na região do Campolim, eu tenho também o meu nicho. A Confidencial Express é uma transportadora também do Nilton. Ele transporta tanto fracionado, precisa cargas para o aeroporto, algum tipo desse serviço, então pode contar com o Nilton, ele já tem anos no mercado. E vamos ver se eu esqueci de alguém. Tem a pizzaria Cubo Mágico, que fica aqui. Muito boa. Pensou 3 vezes a semana, 4 vezes. Isso quando não vai lá, né? Que fica aqui na região sul, no Jardim Pagliato, na Lituânia. Além da pizzaria, tem o buffet infantil. Enfim, quero agradecer a todos vocês aí que compraram essa ideia, esse projeto, estão comigo. As portas sempre estão abertas. Você que deseja se conectar conosco, chama eu no direct, chama aí no Instagram. Já segue nossa página Conexão Empreendedora Cast, do sonho aos negócios. Também temos o canal no YouTube Conexão Empreendedora, dos sonhos aos negócios. Gratidão para você que assistiu aqui, ficou com nós até o final. E você que é empreendedor, você que pensa em empreender, sonha em empreender, conecte-se conosco agora. Fechou, pessoal? Valeu, gratidão, forte abraço, tamo junto.